podia falar agora, hein, do Mike da SWAT, que tá vendo a casa cair, né? Rapidamente, aliás, né? Qual é a mentira que ele contou hoje, Helder? Alguma mentira? Vamos ver o Twitter dele. São muitas, eu fico até perdido no lance, mas difícil, tem um advogado, né? Depois a gente vai mostrar aqui também o advogado do Anderson Torres, o Demóstenes Torres, que está dizendo que, por conta do português usado na minuta do golpe, talvez o autor daquela minuta seja o Tiririca. Se fosse Tiririca, metia um processo do Demóstenes Torres. Sem dúvida. Sem dúvida. O Marcos Corsi fala para... que orgulho de ser PSOL. Por favor, mande um salve para PSOL Botucatu, São Paulo. Um abraço, Botucatu. Valeu, Marcão. Um abraço para Botucatu. Um abraço para Botucatu. Vamos ver aqui o que fala Porque ele veio com esse e-mail. Ele apagou, hein, Helder? Teve um e-mail aqui... Ele já apagou um post, desculpa, teve um tweet aqui do Marcos Duval que ele apagou rapidamente, né? Se sentiu desconfortável, provavelmente, e apagou. Que foi esse aqui, ó. Estava focado, travando sozinho uma guerra contra o sistema, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra outros 3 ministros e contra o atual presidente. Pena que os brasileiros escolheram me apedrejar, me difamar, atacar a minha família, ao invés de me ajudar. Ele postou isso logo cedo, 9h16, e apagou. Talvez porque esteja sozinho mesmo, né? E não vai ter ninguém ali para ajudar ele. Citou o ministro Alexandre de Moraes, outros 3 ministros, falou do presidente, do ex-presidente, o atual presidente, né? Agora ele é contra o Lula. Antes, na primeira vez que ele falou na Veja, era contra o Bolsonaro. Agora é contra o Lula e contra o Flávio Dino, né? Mas ele está muito feliz no Twitter dele, Helder, que eu vi aqui logo depois, né? Que ele apagou esse e depois ele tentou dar um migué, falando, não foi bem isso que eu quis falar, era o seguinte, ó. Todo mundo compreende errado a extrema-direita. Nós somos muito burros. Aqui. Disse que as coisas iriam começar a aparecer depois da minha provocação com a imprensa. Não foi? Ainda tem muito mais para ser revelado. Não estava preocupado com aplausos. Estava focado, travando sozinho uma guerra contra o sistema. Aí tem o Globo, documento do GSI com alerta ao governo sobre risco de ataques golpistas, mobiliza pedido de CPI. Aí ele volta à mesma narrativa. Pena que os brasileiros escolheram me apedrejar, me difamar, atacar minha família ao invés de me ajudar. Mas nada como tempo para mostrar que estava protegendo cada capixaba, cada brasileiro. Guardem isso. Se você não pode desconstruir o argumento, você desconstrói o argumentador. Foi o que tentaram fazer comigo. Aí você vê, primeiro, uma pessoa que representa o sistema dizendo que luta contra o sistema. O cara tá ali para fazer lobby para a indústria armamentista, para a indústria bélica, e diz que luta contra o sistema. Como é que o cara luta contra o sistema com um broche da SWAT na lapela do terno que ele usa diariamente? Mais vira-lata que isso, impossível. Tudo bem, é o ganha-pão do Marcos Duval, Mike da SWAT. Ok, se você quiser continuar a usar o seu broche aí para ficar fazendo cena de que, né, enganando as pessoas de que eventualmente trabalhou ali para a SWAT, né, numa delegacia do fim do mundo dos Estados Unidos, você tem todo o direito. O ridículo que passa é problema seu. Agora o Marcos da SWAT aí, o Mike da SWAT, ele é engraçado porque ele tá naquela fase em que a pessoa arranjou treta com todo mundo e tá meio abandonada. Sabe, na adolescência, deve ter passado por isso. Rompeu com um grupo de amigos, às vezes momentaneamente, às vezes para sempre, e aí você fica jogando indiretinha na timeline, nas redes sociais, no que der ali no momento, dependendo da sua geração, você fica jogando umas indiretinhas no Orkut, no Facebook, e aí você se vê sozinho. E aí você fica apagando aquelas indiretas. Pode também ser no fim de um relacionamento. Aí você fica apagando, porque ou às vezes você escreve quando você está emocionado, acabou de chorar, ou você escreve quando está bêbado, ou você escreve quando está ereto, lembrando da ex. E não são momentos muito propícios para entrar na internet, não são momentos muito propícios para dar opinião. A opinião, quando ela é tomada por esses sentimentos, ela acaba sendo uma opinião, no mínimo, problemática.
Então, o Marcos Duval, ele tá nessa fase, a fase que ele deu uma rompida com os amigos, aí ele tenta a todo momento ali resolver, arrumar a casa, mas ele piora a situação dele. Ele vai lá e apaga e depois escreve de novo. Ele já tá numa fase tão complicada, né? Psicologicamente, que daqui a pouco ele está jogando em direta para o Eduardo Bolsonaro, para os ex-amigos dele, para a esquerda, para o Lula, usando trecho de letra de pagode romântico. Pode esperar, vai chegar nessa fase também. Sabe, quando você termina o namoro, você coloca lá trecho de letra no perfil do MSN para mandar em direta, assim, ó, pro pessoal. Então, o Marcos Duval está exatamente nesse momento do rompimento. Mas passa, viu? Passa, em breve passa. Mas dizem também que o senador Esperidião Amin afirmou que solicitou o pedido de desclassificação do caráter sigiloso do documento que teria sido recebido pelo governo, uma vez que se referem a fatos pretéritos e não representam qualquer ameaça à sociedade ou ao Estado brasileiro. Caberá, portanto, à nova presidência definir a medida. Membro do CCAI, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, confirmou o acesso a documentos que, segundo ele, justificam a instalação de uma CPI. Ele defende que os trabalhos apurem suposta prevaricação do governo federal no caso dos atos extremistas. Meu objetivo é provar prevaricação dos ministros e do atual presidente da República, afirmou Duval em live, um dia após depor a Polícia Federal sobre um suposto plano de golpe de Estado. Duval disse que os documentos, que inclui o referido relatório da ABIN, tinha a capacidade de mudar o Brasil e o sistema que acontece aqui, e que são bombásticos. Lembra que ele também apresentou o calendário da ABIN? Ele não tinha o relatório da ABIN em mãos, então ele teve que mostrar o calendário mesmo. O relatório sigiloso produzido pela ABIN contrasta com as declarações feitas pelo presidente Lula. Desde os ataques, o petista tem criticado as forças de segurança do Distrito Federal por suposta ausência diante dos ataques extremistas. Em 12 de janeiro, Lula recebeu os jornalistas para um café da manhã e, na ocasião, afirmou estar convencido de que alguém abriu as portas do Palácio do Planalto para que os extremistas invadissem e depredassem o prédio. Estou esperando a poeira baixar, mas quero ver as fitas que foram gravadas dentro do STF e do Planalto. Teve muita gente conivente, muita gente da PM, muita gente das Forças Armadas conivente. Estou convencido de que a porta do Palácio foi aberta para que essa gente entrasse. Porque não tem porta quebrada, significa que alguém facilitou a entrada, disse o Lula, e esse relatório sigiloso foi enviado à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, o CCAI, do qual o Marcos Duval faz parte, foi assinado pelo chefe do GSI, Gonçalves Dias, não é o Ney Gonçalves Dias que apresentava o Cidade Alerta. Ele disse que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, avisou, né, que aconteceriam ataques terroristas em Brasília, não disse o dia. Muito bem, então o Mike da SWAT aí, colocado em vários problemas, a gente espera que o Conselho de Ética ali do Senado faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa, Conselho de Ética. A gente que falou aqui que o Conselho de Ética foi chamado ali pelo PSOL, né? Para que a Damares responda por todas o que tem acontecido ali, o que aconteceu com os Yanomamis, e a gente espera que o Marcos Duval também seja chamado, né? O mínimo, senão o Conselho de Ética não serve para absolutamente porra nenhuma, se não fizer nada, né? Um cara que está mentindo ali acho que desde quando começou, né? A sua carreira ali, curta carreira no Senado, né? Serão 8 anos de Marcos Duval. Para quem, né, não espera alguma coisa, a gente ainda... Isso se ele novamente não vier com aquele papo de querer renunciar, né? Que já aconteceu ali no começo, né? Na sexta-feira mesmo, na quinta-feira, quando ele teve aquela entrevista com o Renan Santos e o Mamãe Falei, ele disse que iria deixar o Senado, mas ali a primeira mentira, que a filha dele ligou às 5 da manhã falando para ele não fazer isso. A filha de 2 anos de idade ligou no celular do pai. Não, mentira. Filha adolescente, já coitada da menina, né? Não tem culpa de ter um pai mitômano desse jeito, né? Então a gente vai esperar quais são os próximos atos aí do Mike da SWAT, que mantém aí, né, como a gente pode ver no seu perfil do Twitter, a SWAT aqui, né? Não é bonito isso?
né? Bonito, o cara que acredita, que comprou. Ontem a gente mostrou aqui a prova de que ele comprou a marca Swatch no Brasil, não do relógio Swatch, Swatch, tá. Swatch, a Swatch mesmo, né? Ele comprou. Ele é suateiro, ele tem os direitos da marca. Pena que a SWAT de lá não sabe, né? Com certeza não sabe. Mas eu vou tentar chegar à SWAT de alguma maneira, não deve ser tão difícil. O meu problema é ser preso, se eles descobrirem alguma coisa. O que você está mandando e-mail aí, moleque? O que você está fazendo aí? E essa história do GSI, né? Do GSI, da ABIN e tudo mais, é um pouco confusa, porque há 2 dias o Johannes Eller, que é repórter da coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo, ele fez um pedido ali para o GSI, e o GSI afirmou que não elaborou nenhum relatório e nem parecer sobre a mobilização golpista de bolsonaristas que antecedeu os atentados terroristas de 8 de janeiro. Então tem que ver, né, na verdade, quem é que está escondendo informação de quem, porque os órgãos, principalmente órgãos que têm militares, estão comprometidos. A gente sabe que estão comprometidos e vendidos. Só José Múcio Monteiro não sabe. Então é bom esperar o desenrolar dessas histórias aí, porque parece sim que há uma trama palaciana de tentativa de golpe novamente. Só que agora o golpe vindo dos gabinetes de inteligência do governo.